Vamos ler lá 2 Reis, capítulo 4, de 1 ao 37, tá? 2 Reis, capítulo 4, de 1 ao 37. Diz assim, 2 Reis, de 1 ao 37. A partir do versículo 8, desculpa. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Passamos-nos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse o moço: leva-a para sua mãe. E ele o tomou e o levou a sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou dos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou por sobre eles ambos a porta, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho.
E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é mais profunda, Pai, do que nós podemos imaginar. Te louvamos porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós te pedimos. Usa os meus lábios conforme a tua vontade. Fala ao coração da Letícia, ao coração das tuas servas aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mãe de primeira viagem. Toda mãe de primeira viagem fica assustada, né? Com medo de não saber cuidar do filho. Não são esses teus medos? Não sei cuidar do meu filho. Medo de não acertar, não é isso? Medo de dar o remédio errado, não é assim? Medo de não saber educar ou cuidar na hora dos remédios. Mas o que será que toda mãe precisa para ser bem-sucedida na criação do seu filho? O que você acha que uma mãe precisa, Letícia? Tanta coisa, uma só, então. Amor, carinho. Vamos dar bastante amor e carinho. Cristina, o que uma mãe precisa? Dedicação, amor, carinho, dedicação, viu? São ingredientes daquilo que a gente precisa, que é muito cuidado. Mas o que uma mãe precisa, primeiramente, já que ela tem tanto medo, é de sabedoria. Todos concordam? Uma mãe precisa de sabedoria para cuidar dos seus filhos. Tem que ter muita sabedoria. Você é inteligente? Sim. É sábia? Às vezes. Era bom que fosse ao contrário, né? Então precisa de sabedoria. Para obter sabedoria, algumas mães começam a procurar livros, compram livros de medicina, livro de culinária, livro de remédios, livro de médico, livro de roupa. Começam a comprar livros de tudo, né? Começam a comprar livros para ter sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria vem de quem? De Deus. Vem de Deus e não de livros. Aliás, o único livro que nos fornece o caminho para a sabedoria é a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. É o único livro que nós devemos realmente nos empenhar em decorar, em aprender. E foi a Bíblia que disse que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Foi Ele quem nos criou e Ele sabe do que nós precisamos. Ele criou os nossos filhos, tem planos para eles, então ninguém melhor do que Ele para nos orientar de como cuidar dos nossos filhos. Aquela sunamita, quando o seu filho morreu, primeiro ela não pediu o filho para Deus, nem para Eliseu. Eliseu quis que ela tivesse o filho, orou e Deus concedeu. E quando seu filho morreu, ela não foi procurar os médicos, nem correu para o marido, nem falou para o marido que o filho estava morto. Ela só pensava em uma coisa: Deus, eu vou buscar o homem de Deus, ele vai fazer alguma coisa. Foi ele que pediu a Deus para me dar o filho, e é ele que vai pedir a Deus para me devolver o meu filho. Então eu vou buscar o homem de Deus. Então pediu a sabedoria. Ela foi uma mulher muito sábia naquela hora. E a dependência de Deus é outra coisa que nós necessitamos para criar bem os nossos filhos, para sermos bem-sucedidos. Dependência de Deus. A mãe que aprende a buscar a ajuda de Deus na criação do seu filho será bem-sucedida sempre. Não é depender só de palavras, não é depender só da boca para fora. É realmente buscar a orientação dele em todas as fases, em todas as situações. Muitas mães dependem de médicos, psicólogos, livros, amigos, mas quando Deus dá uma orientação específica, não quer seguir. Aí dá errado. Aí depois começa a reclamar. Não deu certo. Eu fiz o que Deus mandou fazer e não deu certo. Por quê? Seguiu só de boca para fora. Não seguiu a orientação que o Senhor havia lhe dado. Então, depender de Deus é realmente reconhecer que você não sabe nada. Não consegue nada. A gente sozinho, por nossa força, por nossa conta, a gente não consegue nada. Então, a gente tem que aprender a depender mesmo de Deus. Alguém consegue respirar se Deus não for com a gente? Alguém consegue respirar? Alguém consegue comer se Deus não dissesse que você não vai comer? Alguém consegue comer?
uma dispensação, uma dependência, né? Se Deus não te der orientação, você consegue alguma coisa? Nada. Então, é depender de Deus. Para você ser bem sucedida na criação da Manuela, é buscar a sabedoria de Deus e a dependência de Deus. A outra coisa que toda mãe precisa é fé. E isso é importante também. A Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é crer no invisível, crer naquilo que ainda não existe diante dos seus olhos. Você crê que a Manuela está aí dentro? Você está vendo ela? Não está vendo. Como é que sabe que ela está aí dentro? Ela mexe, você já toca nela, né, Lissa? Já toca no Miguel. Mas a fé é você crer naquilo que ainda não está diante dos seus olhos. Naquilo que você ainda não sente mexer, naquilo que você ainda não sente nada. É o que vai acontecer ainda. Fé é isso, é você esperar, crer que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Crer que Ele está no controle. Então, é crer naquilo que ainda não está diante dos seus olhos, mas tenha certeza de que Deus pode fazer. Deus pode curar, libertar. O que mais que Deus pode? Transformar. O que mais que Deus pode? Restaurar. Ô, glória. Viu quanta coisa? O que mais? Libertar. Tudo isso Deus pode. Às vezes a gente quer fazer com as nossas forças, né, irmã? Tem que depender de Deus, ter sabedoria e tem que ter fé, não tem, irmã? Muita fé. Deus está no controle da situação. O problema é que às vezes nós não cremos que Ele pode tudo. Cremos só de palavras, cremos da boca para fora. Na hora de pôr em prática, nós duvidamos. Aí vamos fazer aquilo que a gente bem entende, porque chega na hora H, a gente quer fazer o que a gente acha que é certo, e não o que Deus determinou. Fé é descansar em Deus. Está descansada, Jussara? Totalmente, ou glória, tá? Descansar em Deus. A outra coisa que toda mãe precisa, vocês todas que são mães vão concordar comigo, é paciência. Concordam? Muita paciência, né? Tem que ter muita paciência. O ser humano costuma ser muito impaciente, Letícia. Você é impaciente? Afobada? Apressada? Você gosta de que as coisas aconteçam rápido? Ela é tão afobada que o neném já está acompanhando ela, está querendo nascer antes da hora, né? Então, o ser humano é assim, impaciente, e as mães também são impacientes, tá? Quer que as coisas aconteçam no tempo da gente, tem que ser no meu tempo, tem que ser na hora que eu quero, tem que ser na minha hora, no meu momento. E às vezes não é para ser naquele momento, Deus quer que a gente espere mais um pouquinho. As coisas não acontecem no nosso tempo, né, Luzimar? É no tempo de Deus, tá? Temos que aprender a esperar o tempo de Deus, sem esmorecer, sem vacilar. Porque se a gente tem medo, a gente vai tentar fazer as coisas com as próprias mãos. E quando tentamos apressar as coisas, nós cometemos erros graves. Tá aí o exemplo de Abraão, né, e Sara. Sara, muito apressadinha, foi querer achar que o tempo estava perdido, foi afobada, foi lá e ofereceu a serva dele para namorar com o marido dela. E aí ela teve um filho e até hoje tem guerra entre os dois irmãos, né? Porque ela foi afobada, não teve paciência para esperar. Também temos Saul, né? Perdeu o reino porque enquanto Samuel não chegava, ele foi oferecer o holocausto. Ah, Samuel está demorando muito, Samuel está demorando muito. Eu vou oferecer o sacrifício. Não era função dele. Deus não mandou ele fazer aquilo. E ele foi fazer. Quando Samuel chegou, ele já tinha oferecido o sacrifício. E aí ele levou uma bronca, uma repreensão de Samuel, e nunca mais Samuel quis chegar perto dele para conversar com ele. E aí Samuel foi ungir outro para ser rei no lugar dele. Então, paciência, tá? Paciência é um dom que se aprende a usar. Você tem que aprender a usar esse dom. Deus já nos deu.
Que ai de nós se Ele não nos desse, né, dona Natalina? Se Deus não nos desse esse dom, né, dona Georgina? Ai de nós. Mas a gente tem que aprender a usar, tá? Não adianta só Ele dar e a gente botar na gaveta. Tem que aprender a usar. Paciência, esperar em Deus, depender de Deus. E a outra coisa que toda mãe precisa, toda mãe tem que ter perseverança. Quantas mães desistem no meio do caminho? Deus não desiste de nós. Alguém aqui é muito bonzinho? Alguém aqui é muito bonzinho para dizer que Deus desistiu de você? Para dizer que Deus ainda te ama porque você merece? Nenhum de nós é bonzinho, né? Nós fazemos Deus perder a paciência conosco, mas Ele desiste de nós? Não. Então você também, Letícia, não pode desistir do seu filho. Tem que aprender a orar por ele todo dia. Mesmo quando parece que não tem mais jeito. Ora. Depende de Deus. Confia em Deus. Descansa no Senhor. Tenha fé. E no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Deus está no controle. E assim como Ele não desiste de nós, Ele também não desistirá dos nossos filhos, não desistirá do seu filho. Ficamos tentados a desistir quando achamos que falhamos e que não há jeito do nosso filho ser bem-sucedido ou criado do jeito que nós queríamos que fosse. Mas se perseverarmos até o fim, colheremos o prêmio da vitória de ver nossos filhos cumprindo os propósitos que Deus preparou para as suas vidas. Deus tem sonhos para os nossos filhos e Ele os fará realizar. Porque os planos de Deus, os sonhos de Deus não vão morrer e eles vão se realizar em nossa vida. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. E assim também é na vida da Manuela. Se você deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer na vida dela, cuidar para que ela cresça sempre buscando o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor, os caminhos do Senhor e ter fé que Deus é poderoso para te auxiliar nessa criação, nessa direção, tá? Então é orar sempre, sem cessar, confiando que Deus é poderoso para te abençoar. E para terminar, vamos ler Tiago 1, de 3 a 8, se é que alguém trouxe o Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículos de 3 a 8, diz assim. Tiago, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8. Diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e dar-se-lhe-á e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Que é através da Manuela, da experiência que você vai ter com a Manuela, Letícia, você aprenda a buscar de Deus a sabedoria sempre, sem cessar, sem esmorecer, buscar a ajuda dele, o apoio dele, a direção dele para tudo. E que essas experiências que você tem, você vai ter com a Manuela, sirva para o teu crescimento espiritual, para o teu fortalecimento, para que você seja sempre constante na obra do Senhor. Amém?